Pai do Senhor, a paz do Senhor, boa noite. Denise, boa noite. Cauã, boa noite. Deus abençoe vocês. José, vamos esperar os irmãos, os queridos amigos, amigas entrarem. Hoje eu estou com a voz um pouco afônica, estava desgastando um pouco a voz, mas vamos falar da palavra de Deus aqui. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo, José. Deus abençoe. Vou dar mais um tempinho para as pessoas irem entrando. Nós vamos começar já já. Miguel, boa noite. Márcia, Vilma, Deus abençoe. Camila, Deus abençoe vocês. Vou esperar os irmãos entrarem, as irmãs. Daqui a pouquinho a gente começa. Glórias a Deus. Já estou aqui de posse da santa palavra de Deus em minhas mãos. A palavra também já está no meu coração. Vamos aguardar a Dirce, boa noite, Felipe, José, sejam bem-vindos, Deus abençoe, fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Regina, Ronaldo, Alisson, Deus te abençoe, fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome dele, né? Esperar mais um pouquinho, os queridos entrarem, as irmãs entrarem. Elza, Disse, boa noite Alisson, Jace, Deus abençoe. Obrigado a todos, fiquem conosco, já vamos dar início a uma reflexão da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Palavra importante, viu, irmãos? Palavra importante para o mundo que estamos vivendo hoje, principalmente no âmbito do Evangelho, né? Que existe o Evangelho e os Evangelhos. Mas nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre este assunto. Sônia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Lucine, seja bem-vinda. Zilda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Juliane, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Esperar mais um pouco, já 2 minutinhos nós damos início a uma reflexão da palavra de Deus. Deus vai falar com você, eu tenho certeza, porque a palavra dele é fiel. Deus abençoe. Glória a Deus.
Adri, Antônia, o nome da minha filha, Deus te abençoe. Elisângela, fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Mais alguns instantes nós vamos estar refletindo em um trecho bíblico da palavra de Deus. Você que está na trincheira aí, fique conosco. Deus é bom o tempo todo. Adri, seja bem-vinda. Elisângela, fique conosco em nome de Jesus. Fique conosco, já começa me ajudando, dando uma curtida, né? Compartilha essa live para os queridos irmãos, para as pessoas que querem ouvir um pouco a palavra de Deus, o evangelho puro, irmão, vindo daqui, ó, da Bíblia. Aqui não tem, aqui não tem, como diz aqui na minha região, não tem boquinha não, aqui é palavra. Boa noite, Cauã. O Evangelho de Ouro, boa noite, Deus abençoe, querido, fique conosco. Bia, Wagner, Leidiane, Deus te abençoe, Maria, fique conosco. Vamos começar agora com a palavra da parte do Senhor. Nadir, pastor Luciano, Deus te abençoe, a paz de Cristo. Miguel Santos. Bem, 10:10, vamos começar, né, irmãos? Vamos começar. Queridos irmãos, como sempre, desde já eu agradeço a presença de todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você nestes minutinhos que nós estamos aqui, não é? Me ajude aí curtindo, me incentive. Não estou aqui por dinheiro, estou aqui para trazer a palavra. Quero só que você compartilhe para que outras pessoas possam também refletir conosco na palavra de Deus. Sem delongas, irmãos, eu vou ler um trecho da Bíblia que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, irmãos. Essa palavra, irmãos, ela fala de um tema muito importante e que nós precisamos prestar atenção, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós vemos aí é um evangelho corrompido, um evangelho moderno, onde o fim de todas as coisas não é nós seres humanos glorificarmos a Deus, mas sim Deus glorificar o homem. Isso é um absurdo, né, irmão? Então, vamos meditar aqui. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Colossenses 2:8 diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou ler de novo para os irmãos meditarem, as irmãs que estão chegando agora. Colossenses 2, a partir do versículo 8. Isso é um tema atual, irmão, importante para nossas vidas, para a gente não ser enganado, porque tem muito enganador por aí, usando a palavra de Deus para pegar a lã das ovelhas. Mas isso é bíblico, está lá em 1 de Pedro. Mas isso não vem ao caso hoje. Colossenses 2:8 diz assim, vou repetir para os queridos irmãos que estão chegando agora. O versículo diz assim, ó: tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Dê uma curtida aí se você glorificou o nome de Deus nesta palavra. Irmão, vamos lá. Eu quero começar com uma breve introdução. Paulo, quando ele escreve a Colossos, ao pessoal de Colossos, ou seja, Colossenses, ele estava preso, era a sua primeira prisão. Não foi Paulo que plantou a igreja de Colossos. Os irmãos evangelistas lá deram continuidade ao que ouviram de Paulo e nasceu o evangelho e, consequentemente, nasceu a igreja de Colosso. E Paulo, na sua primeira prisão, ele escreve a Colosso, né? E ele escreve sobre várias e várias coisas que acontecem cotidianamente numa igreja. Como coisas que acontecem na minha igreja, na sua igreja, em todas as igrejas, discussões. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Quando se tem ser humano, se tem erro. Não existe igreja perfeita, não existe. Tem irmãos aí que começam a falar de igreja A, de igreja B e tal. As igrejas elas podem ter uma discordância na divergência teológica. Mas o fundamento da fé é o mesmo, é Jesus Cristo, né? Eu, por exemplo, eu sou assembleano, mas eu prego em batistas, em presbiteriana, em igreja que não tem placa, onde você me colocar, eu prego. Por quê? Porque meus irmãos batistas vão ser salvos, meus irmãos presbiterianos vão ser salvos, meus irmãos neopentecostais vão ser salvos, todos vão ser salvos. Por quê? Porque a fé é mediante a aceitação de Cristo como Salvador e não mediante vertente teológica. Você é de origem arminiana, se você é de origem calvinista e assim por diante. Então, Paulo, ele primeiro, no capítulo 2, ele faz uma exortação, queridos, à firmeza. E aí, eu meditando nessa palavra, eu fiquei muito... Meu coração ficou muito alegre. Eu digo, não, eu tenho que trazer isso para as pessoas. Por quê? Porque hoje a firmeza é uma coisa que a gente tem que lutar como um leão para obter. E por que eu digo isso, queridos? Por causa que hoje nós vemos muitos escândalos dentro das igrejas. Muitos escândalos, não é? Em redes sociais. Muitas coisas que não coincidem com a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o Evangelho puro. Ah, irmão, você é puritano? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, e eu sempre sou bem claro, mas eu estou falando, nessa introdução, que hoje nós precisamos de firmeza. Por quê? Porque tem enganadores no meio da igreja, falsos profetas no meio da igreja, não é? Pessoas que acham que porque fez uma coisa aqui ou coisa ali, ou ganhou uma fama aqui, uma fama ali, acha que é melhor do que os outros e que está com a razão. E eu aprendi uma coisa, irmão, crente não tem razão. O crente, ele é justificado por Deus.
Ele não tem razão. A partir do momento que você aceita Jesus, você não tem mais razão. O crente, ele é justificado por Deus. Então, por que essa exortação, capítulo 2, exortação à firmeza? Porque muita gente está sendo frustrada, irmãos, e às vezes sem querer, por conta de um irresponsável que está no púlpito, falando coisas que não provém de Deus, ou então prometendo coisas que Deus não disse para ele prometer ao povo. Bonifácio, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Então, quando a gente vê a partir do versículo 8, Paulo ele faz advertência às falsas doutrinas. E o que é que a gente vê nesse mundo de meu Deus hoje? Muitas falsas doutrinas. Irmãos, que falsa doutrina é essa? Que falsas doutrinas são essas? Gabi, Deus abençoe. Que falsas doutrinas são essas? O povo querendo dinheiro, usando a lã das ovelhas para benefício próprio. Ninguém quer pregar mais o evangelho por amor, é tudo cobrando, não é? Tem muita gente aí falando que você vai ser isso, ser aquilo, sem Deus ter mandado falar, e aí você se frustra e sai da igreja pensando que foi Deus que não cumpriu, mas não, foi o picareta que estava no púlpito irresponsável, que falou uma coisa para você que Deus não lhe disse. Então nós temos que ter conhecimento da Bíblia para a gente não ser enganado. Porque Jesus disse, olha, vai chegar um tempo que não haverá mais fé na terra, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por quê? Por causa dos escândalos. Entendeu? Lá em 1 de Pedro está escrito que, olha, vai chegar um tempo que pessoas vão fazer o evangelho de negócio alheio, querendo a lã das ovelhas. Não é? E outra vez na Bíblia, Jesus disse, olha, por acaso, quando eu voltar, acharei fé na terra? Então, assim, é uma palavra de alerta. Eu não estou aqui, irmãos, querendo passar para você que Deus vai lhe dar uma Ferrari, não. Toda live eu digo isso. O meu objetivo não é esse. Meu objetivo é passar a palavra de Deus para você como ela é, como Deus me ensinou. E os mistérios de Deus e os dons espirituais de Deus, inclusive da profecia, de maneira correta. Porque eu faço trabalho há 15 anos com libertação, eu entro em periferia, eu entro onde você me colocar. Eu já tive muitas experiências espirituais na área de libertação, que é o meu ministério principal, mas eu também sou pregador itinerante. Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou nessa estrada aí há mais de 15 anos. E eu tenho, às vezes, eu fico estarrecido, irmãos, quando eu vejo certas igrejas, até as que eu sou convidado a pregar, e muitas vezes eu fico estarrecido com coisas que, assim, são... Eu não vou dizer antibíblico, para não ser muito exagerado, mas eu vou dizer extrabíblico. Tem uma diferença de antibíblico para extrabíblico, né? Extrabíblico é que não está na Bíblia. Antibíblico é que já é contra a Bíblia, é diferente. Queridos, então, com esta palavra de alerta, nós temos que ficar ligado, e é aí onde nós precisamos buscar a Deus muito mais. É onde nós precisamos ler mais a palavra de Deus e guardar em nosso coração para a gente não ser enganado. Porque tem muita gente sendo enganado. Um pastor muito famoso, eu aprendi essa frase com ele, e ele dizia o seguinte, hoje, no Brasil, é mais fácil abrir uma igreja do que um boteco. E é verdade. Para você abrir uma igreja, o camarada ele tem um sonho,
e ele se acha que ele é pastor do dia para noite, e ele vai, coloca uma placa, um ar-condicionado, umas cadeiras, um microfone, uma caixa de som, virou uma igreja. E as coisas não são assim. Elas podem nascer assim? Podem. Deus pode levantar homens dessa maneira, eu acredito nisso. E eu venho de igrejinha de periferia, humilde mesmo. Entendeu? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que tem muita coisa que acontece assim, que é fora da Bíblia. Entendeu? Tem muito pastor aí que não faz parte de uma convenção ou de coisa, que não foi realmente ungido a ser pastor, ele simplesmente achou que é pastor. Ou tem muita gente se fazendo de pastor para comer a lã das ovelhas. E é por isso que hoje eu estou dando esse alerta. Né? Então, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por quê? Porque aprisiona mentalmente com versículo. A palavra de Deus, irmão, ela tem tanto poder, que para uma pessoa que está com a alma abatida, qualquer pessoa, mesmo que não seja um crente fiel, cheio do Espírito Santo, mas se ela pegar uma Bíblia e ler uma palavra que aquela palavra tocou na pessoa, ela vai receber. Irmão Robson, se você tem base bíblica para isso, eu tenho. Você quer ver uma coisa? Deus levantou uma jumenta para falar com Balaão. E aí? Então tem muita gente hoje pensando versículo de Deus, versículo da Bíblia, para justificar suas obras. E o que eu quero trazer para você hoje é que você, escolhido de Deus, não pode ser enganado. É o verdadeiro amor de Deus. Deus, ele lhe ama de verdade. E quem ama de verdade não vai mentir. Não vai lhe trazer falsas promessas. Não vai somente mexer com o seu emocional. Não, ele mexe com a sua estrutura e com o seu espírito todo. Mas para que você tenha discernimento disso, você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu costumo dizer, eu já fui professor de escola dominical, diretor de escola bíblica, e eu costumo dizer o seguinte: olhe, absorva tudo e veja se está em concordância com a Bíblia. Aí você pode receber porque vem de Deus. A própria Bíblia tem um versículo que diz tudo. Lá em Tessalonicenses, não me falha a memória agora. Examinai tudo, retende o bem. Ou seja, a gente tem que aprender a filtrar as coisas. Porque não é somente porque a pessoa está lá no púlpito que Deus está usando ela não, irmão. Então, o alerta que eu trago hoje, e daqui a pouco eu vou trazer uma outra palavra, mas eu queria iniciar com esse alerta, é que tenha cuidado. E como é que você pode se prevenir? Com isso aqui, ó. Você pode se prevenir com isso aqui, ó. Bíblia, para não ser enganado. Ah, irmão, agora eu vou ler Bíblia, eu vou parar com os dons espirituais. De maneira nenhuma. Eu sou o que mais prego os dons espirituais. Porque existe outra coisa que está acontecendo nas igrejas também, que é justamente a extinção dos dons espirituais. O povo está pegando o Espírito Santo, botando numa caixinha por causa de costume de igreja, costume denominacional, e eu sei o que é isso, porque a minha igreja ainda preza muito por esses costumes, regimento interno, essas coisas. Mas como eu sou um crente obediente e Deus tem um propósito comigo lá, eu respeito. E o princípio de todas as coisas é você respeitar a sua liderança. Se você não estiver satisfeito com a igreja, ore a Deus.
Se Deus não tiver propósito com você lá, tem muita igreja aí para todos. Eu não sou, irmão, eu costumo dizer que eu não sou religioso. Eu sou espiritual. Camarada que é religioso, ele entra no culto, ele senta no banco ali com aquele corpo cansado dele, e depois, só para marcar presença, e sai. O espiritual não. O espiritual, ele está ligado direto. Ele está ouvindo. Ele está prestando atenção no culto. Mesmo cansado, mesmo, ele está prestando atenção. Ele está se ligando, ele está vendo, ele tá vendo se aquela palavra entra em concordância com o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus está testificando, se está na Bíblia. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Por quê? Porque tem muita gente introduzindo filosofias vãs, sutileza, e vem sutil, viu? Vem sutil, ó. Assim diz o Senhor, sua alma está abatida. Quantas profetadas que a gente conhece aí que já é batida já. O cara quando vem para cima... irmãos, eu estou dizendo isso aqui, veja só, eu não estou condenando ninguém. Eu estou alertando as pessoas para elas não serem enganadas. Jesus mesmo disse, olha, eu não posso tirar o joio, porque se eu tirar o joio, vem o trigo também. Então eu estou fazendo só esse pequeno alerta para que a gente tome cuidado, para a gente não... Sabe por quê, irmão? Eu vou revelar aqui para os irmãos agora o porquê que eu estou dizendo isso. E você que vai crer nessa revelação, viu, Rose? Viu, Diana? Você que vai crer nessa revelação que eu vou dizer aqui, dê uma curtidinha, compartilha aí essa live aí, começou agora. Muitas pessoas se frustram e saem da igreja por causa que receberam palavras ou ensinos que não provinham de Deus, mas do homem, da doutrina do homem, da sutileza do homem. É um glória a Deus bonito, é um aleluia assim, é não sei o quê. É outro que diz que você tem que dar uma oferta de não sei quantos mil reais, que Deus vai lhe dar não sei quantos mil reais de novo. Deus virou, como eu gosto de dizer, bolsa de valores agora, né? E não é nada disso. Deus, ele nos ama incondicionalmente, irmão. Deus ama você, José, Alaíde, todos que estão aqui, incondicionalmente. O que você precisa dar é sua vida a Jesus Cristo, é ter ele como Salvador, e é ter Jeová, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o único Deus na sua vida. É você dar a sua vida para ele, entregar a sua vida a ele. E muita gente confunde dízimos e oferta com salvação. Dízimo não tem nada a ver com salvação. É isso que eu estou dizendo. Tem muita gente que pensa lá em Malaquias, que é mais conhecido, trazei os dízimos à casa do Senhor para mantimento, mas ele nem leu o contexto. Ele pega só esse versículo e joga como se fosse uma obrigação da pessoa trazer, sem ensinar o porquê que a pessoa deve trazer. Né? Outras vezes, no mesmo texto, ele pega lá, ó, fazei prova de mim. Traga o dízimo, traga o valor e faça a prova de mim, para ver se eu não vou abastecer o seu celeiro. Aí você pensa, o quê? Que é você dar o dízimo e Deus vai lhe retornar, vai lhe dobrar. É o maior investimento que existe, no reino de Deus Mas o maior investimento, o investimento que Deus aceita é aquele que dá com amor. E não por obrigação ou por algo em troca. Né? Então quando Deus diz isso, ó, faça a prova de mim, quem não lê o contexto, quem não estuda, não sabe. Aquilo ali ele está dizendo, sabe para quem? Para os sacerdotes que estavam sem trazer a parte deles alguns meses. E Jeová falou desse jeito, olhe, traga o que vocês estão me devendo,
Por isso que começo, ó, por acaso vocês não roubam a Deus? Roubam sim, pelos dízimos e oferta. Os sacerdotes estavam devendo a parte deles, né? Os fariseus, melhor dizendo, os da sinagoga, pronto, para ficar mais claro. Estavam devendo a parte dele e Deus disse, olha, vou fazer uma coisa com vocês. Vocês trazem o que vocês me devem e aí vocês façam prova de mim. E aí vocês façam prova de mim. Aí vocês vão ver como eu vou abastecer o celeiro de vocês. Deus estava falando do povo que estava sonegando o mandamento dele. Então tem gente que pega só esse versículozinho e diz para você com uma veemência tão grande que você se sente até acuado e muitas vezes você tira o que não tem. Irmão, eu já vi irmãos que vieram de igrejas, que eu não vou citar o nome em respeito às igrejas, porque as igrejas não têm culpa e todas as igrejas evangélicas, todos os irmãos que creem em Jesus Cristo serão e forem batizados serão salvos. Os líderes é que vão dar conta com Deus. Mas não existe comigo, eu não prego esse negócio de dizer, não, irmãozinho da denominação tal, ele vai ser salvo, não, porque lá é diferente da teologia, isso aí é vertente teológica diferente, não tem nada a ver. Nós somos salvos pelo sangue e pelo nome e pela graça e pelo sacrifício que foi feito ali no Calvário. Então Paulo, dando a advertência aos Colossenses, diz assim, tem cuidado para que ninguém lhe faça presa por meio de filosofia, ou seja, aprisione sua mente por causa de uma filosofia, seja ela emocional ou mental, ou programação. Eu já vi comentário que tem pastor que treina PNL, você sabe o que é isso? É isso, irmão? Programação neurolinguística, para adentrar a sua mente na hora da oferta. Entendeu? Então, eu estou alertando isso aqui, dizendo esse versículo, para que você fique alerta, para que você busque na Bíblia. Não é para você sair por aí, largar a sua igreja, ou então falar mal do pregador. Não! Tessalonicenses diz, examinar tudo, retende o bem, retenha aquilo que testifica com o Espírito Santo que está em você e com a Bíblia. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo. Olha aí quantas igrejas estão botando no mundo, irmão. Não tem mais palavra. Não tem mais Espírito Santo, as igrejas estão vazias do poder de Deus. Né? A pessoa já chega cansada deste mundo tenebroso, aí entra numa igreja querendo um sinal, um dom de Deus, sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, a igreja está morta, por causa de bombeiro espiritual, por causa de regimento interno, por causa de uso e costume. E aí a gente vai, irmão, para uma seara que nós precisamos ter em mente essa palavra que eu estou dando aqui. Entendeu? Por quê? Porque nós precisamos disso. Porque nós podemos ser enganados. E aí, uma vez enganados, somos frustrados. E uma vez frustrado, a gente vai pensar que foi Deus sem ter sido Deus. Entendeu? Então, Pai do Senhor, irmã Suênia, Pai do Senhor Maria, Deus abençoe, compartilha a live. Nós estamos falando aqui, para quem chegou agora, Colossenses 2, capítulo 8, um alerta, uma advertência para as falsas doutrinas. Então, como eu estava dizendo, tem muita coisa que é dos homens, os rudimentos do mundo. Você quer ver uma coisa, irmão?
Você quer ver uma coisa? O que está acontecendo, Paulo já disse, já nos deixou um alerta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do 17. Olha os conselhos de Paulo que servem para hoje, os dias de hoje. Dias difíceis, inclusive dentro das igrejas. Mas antes de eu adentrar em 1 Tessalonicenses, eu quero concluir o que eu estava falando antes. Que era os rudimentos do mundo entrando na igreja. Hoje, está se extinguindo as coisas do Espírito Santo, os dons espirituais. A gente chega na igreja, a igreja está pesada, não tem presença de Deus, não tem mais dons espirituais, Deus não fala conosco. Não é porque Deus se calou, não, irmão, porque a Bíblia diz que Deus é ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, não. Quem mudou fomos nós, seres humanos. E muitas das vezes a gente está carregado do mundo, vai para a igreja com o coração esperançoso e ouvir a voz de Deus, e chega lá, tá tudo, só tem picolé humano sentado no púlpito, pessoas que estão cheias de religião, seja por conta de uma ordem que veio lá da mais alta autarquia, ou porque também ele parou de ir para os mistérios de Deus, para buscar o sobrenatural de Deus. Ou de repente o camarada fez um curso de teologia e ele acha que ele é o bambambam. E aí ele começa a pregar sermões difíceis e achar que aquelas palavras eloquentes é bonita e tal. E o que é que acontece com isso, irmão? Acontece que essas palavras bonitas não edificam, porque não são provindas de Deus. Então, em vez de a gente sair leve do culto, a gente sai do mesmo jeito. E é por isso que Deus colocou no meu coração para dar esse alerta para vocês, lá em Colossenses 2:8. Tenha cuidado, porque os rudimentos do mundo, as vãs sutilezas, estão tudo entrando dentro da igreja. Né? Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Isso Paulo estava dizendo aos Colossos lá atrás, viu? Imagine hoje. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado está rodando aí com tudo. Não é? E aí tem pecado até dentro da igreja. A igreja fica fria, o Espírito Santo sai. E aí nós não vemos mais palavra de Deus. Nós só vemos, sabe o quê? CPF, Ferrari, né? Deu 1 milhão que Deus vai lhe devolver 2 milhões. Estou falando milhão de propósito mesmo, tá? Eu sei que é milhões. Mas eu tô falando de propósito, como uma ironia. Tá bom, irmãos? E aí, em 1 Tessalonicenses, Paulo, olha só, para vocês entenderem o contexto aqui da palavra que eu estou dando. O Evangelho de Ouro. Deus te abençoe. Olha só o contexto. Primeiro eu li uma advertência que Paulo estava fazendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tente cuidado para que não vos enganem com filosofias vãs, rudimentos do mundo, né? E por aí vai. Primeiro ele dá o alerta. E depois ele dá a solução. Porque a Bíblia ela é assim, irmãos, ela é dinâmica. A palavra de Deus ela é dinâmica. O que você leu hoje, amanhã se você ler o mesmo versículo de novo, já vai ter outro entendimento. O nome disso, quando você estuda, é palavra rema. O que significa a palavra rema? É a palavra que é revelada. Você lê a palavra logos, que é a palavra escrita, certo? E aí o Espírito Santo traduz para você uma revelação sobre aquela palavra. Amanhã você vai ler a mesma palavra e o Espírito Santo pode lhe traduzir de outra forma. Esta é a palavra rema, que está se perdendo muito por aí, ou então está se exaltando demais, está falando demais. Tem gente que está batendo com os dentes na língua, né? Como o ditado diz. Está batendo os dentes com a língua e falando demais, coisa que Deus não mandou falar. Né? Então é como eu sempre digo aqui, ó, tem esse negocinho aqui, nas lives aqui conosco, nossas reuniões. Se Deus mandar lhe dizer que você vai ganhar um carro, eu vou lhe dizer. Agora, se Deus
Não mandar dizer, pode ficar certo que eu não vou mandar, não vou dizer que você vai ficar rico sem Deus mandar eu lhe dizer, não vou dizer que você vai prosperar, não vou pedir R$ 1 seu, eu vou pedir uma curtida, um amém, um compartilhamento, é as coisas que eu vou pedir aqui. Se você puder já fazer isso aí, eu agradeço, para que outras pessoas alcancem o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando o evangelho genuíno. O evangelho que muita gente não quer mais escutar, o evangelho que muita gente não quer mais pregar. Só quer pregar bonança e não quer pregar a Bíblia. E aí muitos perdem a salvação, por quê? Porque na ganância da bonança, o que é que a Bíblia diz? 1 Coríntios, deixa eu ver, 1 Coríntios não. Fugiu agora da mente o versículo, mas diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se corrompem, perdendo a sua fé. Por quê? Porque existe uma diferença entre você ganhar dinheiro e dinheiro é bom gastar. Gastar é bom demais, irmão. Ah, como gastar é bom demais. A gente gastar é bom demais, comprar uma roupa bonita pra gente é bom demais, né? Nossa, comer bem é bom demais. E Deus dá isso aos seus filhos, sim. Né? Deus dá isso, sim, aos seus filhos. Eu creio nisso e eu vivo isso. Né? Eu sou uma pessoa dependente de Deus. A minha função principal aqui na Terra é essa que eu estou fazendo aqui agora, levar o Evangelho. Então, voltando à palavra, quando Deus manda a gente falar, a gente fala. E se você está alicerçado na palavra e no Espírito, o Espírito vai testificar com você e não suas emoções. Por quê? Porque tem muita gente hoje, irmão, que está quebrantado com este mundo. O emocional, a pessoa está abalado. Esse mundo está destruindo os nossos emocionais. Né? E quando eu digo nós, eu estou incluso também, irmão, porque eu sofro lutas também. E muitas lutas. Quantas lutas? Vocês não sabem o que aconteceu para eu estar aqui hoje, falando com vocês. Mas bem, e aí o que é que acontece? A gente quer ouvir a voz de Deus verdadeiramente. A gente quer que Deus solucione o nosso problema verdadeiramente. Mas aí tem muito pilantra que diz que você vai vencer, que daqui a 30 dias você vai receber não sei o quê, que o juiz vai não sei o quê. É lindo, Deus faz. Mas nós temos que ter discernimento espiritual para saber quando é Deus e quando é o homem. Entende agora por que eu iniciei com Colossenses 2,8, um alerta? E agora eu vou dar a receita, não eu a Bíblia, mas eu vou ler para os irmãos a receita. O mesmo apóstolo Paulo que falou lá em Colossenses isso, ele falou aos Tessalonicenses, sua primeira carta, a Tessalônica, capítulo 5, 17, diz assim: primeira coisa, orai sem cessar. Eita, irmão. Quantas pessoas, muitas vezes, correndo no mundo, acorda atrasado, trabalhar, deixar menino em colégio, e aquela correria, não sei o quê, esquece de orar, de dobrar o joelho. Deixa eu dar uma receita para você. Ainda que você não tenha tempo de dobrar o seu joelho, não esqueça de orar. Mesmo dentro do carro, depois que você deixou os meninos, tá no trânsito ali, bota um louvor, ore. Fale com Deus em espírito, lá no seu trabalho, vá orando, vá conversando com Jesus, Ele lhe ouve, Ele está ouvindo nós aqui. Ele está ouvindo o que você está pedindo aí. Ele está ouvindo até o glória que tu está dando aí. Eu não estou estudando não, mas Ele está. Entendeu, Ana Maria? Então, é isso. É isso, orar sem cessar. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Por quê? Porque a única maneira de nós termos o diálogo, não é a aproximação de Deus, é o diálogo com Deus, é na oração. A aproximação tem muitas outras coisas, Bíblia, jejum, fugir da aparência do mal, né? Matar a carne, edificar o espírito, tudo isso lhe aproxima de Deus, né?
cumprir a ordenança dele, o propósito dele na sua vida, você está no caminho que ele seguiu, que ele mandou você seguir. Vai, Suênia, daqui a pouco. Ele seguir, então você está próximo com Deus. Mas a primeira coisa é orar sem cessar. No versículo 18, isso aqui é uma sequência. É uma sequência. Grave essa sequência para os dias de hoje. Vou repetir para os queridos que estão aqui, que entraram agora. Eu li um alerta, Colossenses 2:8. E agora eu estou dando a receita. Eu não a Bíblia, mas pela minha boca. 1 Tessalonicenses 5:17 em diante. É uma sequência. É uma sequência. O 17 diz, orai sem cessar. O 18 diz, olha só, irmão, que coisa linda. Estamos esquecendo disso aqui. O 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você sabe o que é isso, Rosa? Você sabe o que é isso, Flávio? Vou explicar para vocês. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo para convosco. É porque Deus, ele é controlador da vida daqueles que se entregaram para ele. E o que é que eu quero dizer com isso? É que nada vem sobre a sua vida, seja bem ou mal, que não seja permissão do Altíssimo. Ah, irmão, mas veio um mal muito grande na minha vida. Pode ter certeza, tem um propósito na sua vida esse mal. Eu pego como exemplo a Bíblia, porque eu gosto sempre de estar baseado na Bíblia. Eu pego como exemplo na Bíblia Jó, veio um tormento enorme na vida dele. Tinha um propósito. E qual foi o propósito? Leia Jó 42, que aí você vai ver qual foi o propósito. Leia do 37 em diante, que é quando Deus começa a falar com Jó. Porque até então, Jó só falava com Deus. Deus não respondia, escutava, mas não respondia. 37 em diante, Deus começa a falar com Jó. E sabe como é que ele começa a falar? Eu estou sentindo, José querido, Suênia, Geraldo que entrou aqui, Deus abençoe. E eu estou sentindo de falar de Deus agora. Sabe como é que Deus começa a falar com Jó? No livro de Jó? Ele faz assim, ó. Quem foi que fez a terra e os céus? Quem foi que deu limite ao mar? Aleluia. Ele está falando da grandeza dele. Deus está demonstrando a grandeza dele para Jó. Para poder depois abençoar Jó. Vocês estão pegando aí? Deus pode criar uma coisa na sua vida, certo? Você vai orar. Olha o mistério, irmão, que Deus está descendo agora aqui, quentinho do céu, como eu gosto de dizer. Ana Maria, presta atenção. Guilherme, meu irmão. Olha só o mistério que está descendo. Quentinho aqui, baseado na Bíblia. Que está descendo, é o que Deus está pedindo aqui para eu ministrar. Deus, ele coloca uma confusão. Você ora. Ele fica em silêncio durante o tempo, mas quando passa esse tempo, e existe um tempo para todas as coisas, está escrito na Bíblia, em Eclesiastes, existe o tempo para tudo. E existe esse tempo, e quando o tempo do silêncio de Deus acaba, ele começa a falar, e aí o que é que ele vai falar? Ele vai falar da grandeza dele, de que ele é Deus na sua vida. E depois vai acontecer, vixe, não estava nem no script isso, viu? E depois vai acontecer com você o que aconteceu com Jó no 42. Qual é o 42? Pega a Bíblia e vai ler, que você vai ver, irmão. Amém? Para vocês lerem a Bíblia. Prosseguindo para a receita, 1 Tessalonicenses 19. Eita, essa aqui é a campeã das igrejas, do que está acontecendo hoje com as igrejas. Essa aqui é a campeã, viu, irmão? Essa aqui dos top 5, essa aqui tá lá por segundo ou primeiro lugar, viu? Coloco ela. Não extingais o espírito.
Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, lá mais de 2000, uns quebradinhos anos atrás, para a igreja não extinguir o Espírito Santo. Se isso acontecia 2000 anos atrás, que não tinha metade do pecado que tem hoje e da perversão que tem hoje, imagine hoje, irmão. Esse versículo, meu Deus, esse versículo, ele é tudo. Não extingais o Espírito. Aonde? Na sua vida, na igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Não extingais o Espírito. Porque tem muita gente aí que já era, Espírito Santo já era. Não, acredito mais não, quero nada. Dom espiritual, não quero não acredito não. Cessou. Que cessou o quê? O que cessou foi a nossa busca por isso. E aí, irmão, me perdoe a palavra, mas Deus está mandando eu dizer e eu falo o que Deus manda. Sabe o que foi que cessou? O nosso interesse pelas coisas espirituais. Isso é o que cessou. Agora o interesse é para resolver o salário, a conta de luz, né? Trocar de carro, ir para uma casa maior, né? Comprar um terno bacana. O interesse agora é esse. E não que isso seja pecado, mas existe uma ordem para isso. E qual é a ordem, irmão? Muito simples, muito fácil e baseado na Bíblia. Irmão, aqui é Bíblia. Mateus 6,33. Buscai o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estou fazendo apologia à pobreza aqui, Deus me livre, eu quero que todo mundo seja rico, passe bem, coma bem, durma bem, ande bem, se vista bem, certo? Mas não adianta comer bem, ter um salário bom, ter uma casa boa, um carro bom, e Espírito Santo, ó, fraco, sem intimidade com Deus. Então Mateus 6,36 nos ensina primeiro a buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Bíblia, Espírito, comunhão com Deus, oração, jejum, fugir do pecado, né? Largar aí os vícios, né? Ah, não tenho força, peça a Deus força. A Bíblia diz que Deus levanta do monturo, tira do charco de lodo. Deus não te tirou do charco de lodo para tu ser um perdedor. Tu pode perder hoje uma batalha, mas você nunca vai perder a guerra, sabe por quê? Porque eu e você segura essa aí, irmãos e irmãs. Segura João, meu querido José. Olha aí só. Eu e você não serve a um Deus que perde. E eu nunca vi também Deus empatar. Deus só ganha. Com Deus é só ganho. Mas o ganho tem que estar na condição de Deus. Você quer ver como Deus impõe condição? A Bíblia diz lá em Crônicas, versículo muito conhecido, 14, 20, 24, não me recordo agora, é tanto versículo na minha Bíblia que às vezes embolua tudo. Mas você sabe o que é que acontece? A Bíblia diz, e se é o pronome condicional, é condição, se. E se o meu povo, eu e tu, que se chama pelo meu nome, ou seja, em nome de Jesus Cristo, nós adentramos na presença de Deus, se humilhar, se arrepender do seu mau caminho. Né? O que é que vai acontecer? Ele vai sarar a nossa terra. O que significa sarar a nossa terra? É tirar as nossas dores, nos dar a paz de espírito, colocar sobre nós o Espírito Santo, os dons espirituais deles, ou seja, vai acontecer o Emanuel, Deus conosco. Ele vai andar conosco. Mas existem condições.
Você quer ver outra condição? Para você ser salvo, você tem que o quê? Crer. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Olha a condição. Quer ver outra condição? O Apocalipse está cheio dessa condição. Ao que perseverar, lhe darei a oportunidade de morar nas mansões celestiais. E aí vai, cada carta de Apocalipse, eu estou falando com minhas próprias palavras para os irmãos entenderem. Ao que vencer. Então é condição. É isso que eu estou dizendo, são as condições. Primeiro busca o reino de Deus, as materiais, segundo lugar. O que é que o povo está fazendo agora? Invertendo. Indo buscar Deus atrás de um carro novo, irmão. Um carro novo, o carro vai para o fogo. Isso aqui tudo vai ser queimado. Sabe o que é que eu quero? Falar em língua, expulsar demônio, curar enfermo, ter visão, revelação, andar com Deus, sentir a presença de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ter discernimento na palavra dele. E o principal, ter veste branca e óleo sobre a cabeça. Eu sempre digo isso aqui. Esse é o principal. Esse terno aqui, ele é legal, mas se eu não tiver a minha veste branca, ele não serve de nada. Sabe o que é que Jesus chama isso? O cara que não tem veste branca, que é a veste por dentro, e que tá com roupinha bonitinha, tá lá em Mateus 10, sabe o que é isso? Sepulcro caiado. Por fora tá lindo, mas por dentro tá podre. Prosseguindo para as receitas. 19, o campeão, não instigais o espírito. Aí isso aqui é complicado, irmão. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. O problema é que existe profecia e profetada. E aí? Profecia e profetada. E o que é que faz com que distinguamos uma coisa da outra? Bíblia e Espírito. Você está entendendo agora o alerta que eu falei no começo da live em Colossenses 2:8? Eu estou repetindo os versículos porque tem gente que está entrando. Entendeu? O alerta que eu fiz é justamente para isso, para você aprender a distinguir o que é profecia e profetada. Depois eu vou fazer uma live sobre profecia e profetada, que é o que o povo está mais usando para enganar o povo, os filhos de Deus. Profecia e profetada. Eu acredito no dom espiritual. Eu acredito no dom espiritual. Eu acredito no dom espiritual. Eu vivo os dons espirituais. Tanto eu creio como Deus me usa ainda os dons espirituais pela sua misericórdia. Pago um alto preço por isso. Inclusive, às vezes, indo até contra o clero. Não me entendam mal, mas às vezes eu tenho que pregar coisas que as pessoas não querem escutar. E a gente paga um preço por isso. Viu, Hilda? E aí, o 1 Tessalonicenses 5:20 vai dizer, não desprezeis as profecias, despreze a profetada. A profetada, aquela que está só mexendo com o seu emocional e que não vai resolver nada. Porque tem muita gente dizendo coisa aí que não é de Deus. Então, vamos saber distinguir. Como? Discernimento espiritual. É o dom mais precioso de hoje. E é o que Satanás está mais tomando do povo. Colocando ocupação na mente do povo para o povo não buscar isso. Discernimento espiritual. Para quê? Para tu ser enganado. Para tu ser enganado. Essa é a verdade. Porque é isso que ele quer. Olha, deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos. Deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos. Queridos, escute uma coisa, aprenda uma coisa. Deus, ele está preocupado, em primeiro lugar, com o seu espiritual. O seu material vem em segundo lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não quer que nenhum deles se perca. Né? Então, existe esse problema. As pessoas
estão extinguindo o espírito e por consequência disso, estão caindo no golpe das profetadas. Paulo diz aqui, não desprezeis as profecias. E para você saber se uma profecia é de Deus, você tem que ter o espiritual em dia. Então busque os espíritos, os dons espirituais. Busque o Espírito Santo de Deus. É o dom mais precioso. Satanás está querendo colocar isso por terra nas igrejas. Está prevalecendo mais a palavra de sabedoria, a palavra bonita e eloquente, do que os dons espirituais. Não adianta eu chegar aqui com a linguagem bem formal e os irmãos não entenderem nada. Não adianta eu ficar só falando em mistério aqui. E olha que eu gosto de falar em mistério e pular, viu? Mas os irmãos não vão entender. E para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, porque como eu disse desde o início das lives que eu faço aqui, tudo eu tenho base bíblica, bora lá para a base bíblica, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá. Para eu falar dessas palavras aí, vãs. Para eu falar aí o que está acontecendo aí com esse pessoal aí que não pode mais dar glória a Deus, não pode mais dar aleluia, não pode mais falar em língua, não pode mais sentir a presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, que causa escândalo. Satanás está botando isso agora na cabeça do povo. E dos líderes, principalmente. Mas minha Bíblia, que é a vossa Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, presta atenção, irmão, você que acabou de entrar, você que está nos assistindo aí. Aqui é Bíblia, aqui vocês vão comer Bíblia. É igual a maná do deserto aqui, é com força, é Bíblia aqui para arrochar. Olha só, capítulo 2, ó Paulo dizendo, a Corinto, a igreja mais espiritual que já existiu, mas que também tinha mais problema. Isso vale para os dias de hoje, a Bíblia é mais atual do que nunca. Olha, a Bíblia é o livro, o resto é enchimento de prateleira, já diz, né, porque ele ainda não morreu, o nosso querido reverendo pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Aprendi isso com ele. 50 anos de ministério só ele tem. Olha só, Coríntios 2. E eu, irmãos, Paulo dizendo aos Coríntios, quando eu fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Paulo, homem douto, advogado, dupla cidadania, teologia nos pés de Gamaliel, né? Um homem poliglota, presta atenção. Ele está dizendo, quando eu fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco como forte, com a Ferrari, profeta pompom, profeta não sei o que, tem uma ruma de profeta aí, tudo de Ferrari, de carrão, não. Olha o que Paulo disse. E eu, eita, essa aleluia, essa desceu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande tremor, com medo. E o 4 diz, eita, essa aí bateu numa ruma de gente, os profetas pompom ficam doidos quando escuta isso. Os que andam de avião, Lamborghini, né? Com a oferta aí alheia. E a minha palavra e a minha pregação, presta atenção nisso aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, estou no 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, o PNL, a programação neurolinguística, a palavra bonita para tocar no teu emocional e tu pensar que é Deus. Chora, Satanás, vai doer no inferno, o povo de Deus não vai ser enganado. Ainda tem 700, 7.000, 200 mil que não dobraram o joelho a Baal nem ao sistema. E as minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de quê?
de carteirinha, de carro bonito, de cargo eclesiástico. Não. E as minhas palavras não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo usava as escrituras davam base a ele, para que ele tivesse discernimento espiritual e poder do Espírito. Poder do Espírito, irmão, segura essa que os profetas vão ficar, esses profetas do dinheiro aí, da revelação, vão ficar doidos agora. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. A demonstração do Espírito e do poder. O poder aqui, irmão, não é revelar CPF não, irmão. Não é chamar o seu sobrenome, não. Deus já sabe o seu nome. Seu nome, sabe onde é que seu nome está? Deixa eu dizer para você que está. Seu nome está nos anais celestiais. Os anais celestiais. É no livro da vida que o seu nome está. Não precisa estar em cabeça de profeta, não. Deus já sabe quem você é. Ele não precisa falar seu nome, não. Sabe o que é que ele precisa? Sabe o que é que ele precisa só? Usar uma boca que seja cheia da presença dele. Porque quando ele usar a boca que está cheia da presença dele, você vai sentir algo diferente, aleluia. Você vai sentir que é Deus falando com você. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que o Espírito nosso testifica com o Espírito de Deus. Ô glória! Quem crê nisso, dá uma curtida e um amém aí. E um glória a Deus aí para Jesus. Eu não estou escutando não, mas ele está o Espírito Santo também. Viu, pastor Raimundo? Pastor Ram. Vamos lá. Manuel. Dê um glória a Deus aí. Paulo. Vou voltar lá para Tessalonicenses. Mas antes, eu quero terminar aqui essa reflexão. Paulo diz que... aí vou traduzir novamente aqui para os que estão entrando agora. Paulo, um homem douto, formado segundo a lei. Muitas pessoas pensam que ele era a lei dos hebreus. Não. Paulo era segundo a lei, porque dupla cidadania, poliglota, certo? Educado na teologia nos pés de Gamaliel, a maior escola teológica do tempo. E ele no versículo 4 de 1 Coríntios 2 vem dizer um negócio desse pra gente. Olha só. E eu estive convosco em fraqueza, temor e temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavra persuasiva de sabedoria humana. Ele tinha toda a sabedoria humana, mas ele não usou isso para enganar ninguém, para não mexer com as emoções de ninguém. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi ao povo com palavras de sabedoria do Espírito, demonstração do Espírito e de poder. O que é a demonstração do Espírito? Dons espirituais. O que é poder? Aí está lá em Coríntios 11. Maravilha, cura de maravilha, discernimento espiritual, profecia, revelação, língua estranha, expulsar demônio. Né? E tem gente agora que tu tá com o nome até de falar demônio. Demônio é demônio, capeta, acabou a conversa. E para finalizar essa parte aqui de Coríntios, ainda tem mais uma que Deus está me revelando e mandou eu seguir aqui. Eu olhei por 5. Para que a vossa fé de vocês e a minha não se apoiassem em sabedoria dos homens. Mas sabe aonde? No poder de Deus. Aleluia. Dê um glória aí, dê um glória a esse Deus grandão. Dê um glória a esse Deus grandão. Costumo fazer uma live de 1 hora. Tá passando aqui, estou botando na conta do Espírito Santo. Dê um glória a esse Deus aí. Paulo quis
que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é Deus falando através de Paulo. Voltando para Tessalonicense, para a nossa listinha lá. Parei no 20, não desprezeis a profecia. Beleza? Depois eu vou fazer uma live, profecia e profetada. Mas como é que você discerne isso? Repetindo, com discernimento espiritual. Como é que ele pega discernimento espiritual? Jejum, a hora, lê a Bíblia, fuge da aparência do mal e cumpre o propósito de Deus na tua vida. Aí teus olhos vão abrir, a escama vai cair, tu vai ouvir coisa que tu nunca ouviu, tu vai sentir coisa no teu coração que tu nunca sentiu. Deus vai te usar e tu não vai ser enganado nem besta nessa terra. Aí o 21 diz, examinai tudo e retende o bem. Aí você vai para uma igreja, aí tá lá o pregador falando, glória a Deus, aleluia, e você aqui vai só no Espírito aqui, é verdade, Senhor, é verdade, o Espírito testificando, por quê? Porque você está na posição, está orando, está jejuando, está buscando Deus, está próximo de Deus, não vai ser enganado. Aí o pregador, às vezes, humano, errou, aí deu uma escorregadinha, o que é que a gente faz? Mata o profeta? Não, não precisa matar o profeta, porque a vida não foi tu que deu vida, não é tu que tira a vida. A gente vai matar o profeta? Não, a gente vai orar pelo profeta, mas a gente não vai absorver o que o profeta falou que não condizia com Deus. Só isso, irmão. Entendeu? Isso é Bíblia, isso é amor. Isso é amor. Isso é o que Jesus ensinou. Que vos ameis uns aos outros, que vos suporteis uns aos outros. Não é? Examinai tudo e retende o bem. E aí você retém aquilo que é bem, que você acha que proveio de Deus. E aí, irmão, para fechar. 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ah, vem pedrada de Jeová agora. Metralhadora celeste. Chave de fenda de Jeová. Essa aqui agora, ó, aqui, ó. Abstende de toda aparência do mal. Você sabe o que é abster? É, ó, recuar, abominar. Não é recuar de valentia não, viu, irmão? É cair fora. Pegar o beco, como diz aqui no Nordeste. Não querer mais. E ele não diz da aparência do mal, é de toda a aparência do mal. E que aparência do mal são elas? São essas, vou dizer. Prostituição, lascívia, sodomia, avareza, mentira, segura. Um gorozinho, né? Ficar doidão, droga, enganar os outros para ganhar dinheiro. Segura. Enganar os outros para ganhar dinheiro. Isso é toda, querida, parou tudo agora. Valdinha Holanda. Irmãos, vamos orar por Valdinha Holanda. Está angustiada e aflita, está pedindo oração agora. Tá bom? Querida, Valdinha, escute isso que eu vou lhe dizer agora. Tá bom? Angústia todos nós temos. Eu tenho muitas angústias. Mas eu quero lhe dar uma palavra que está vindo agora. Ó. Estou com a Bíblia aqui na mão. Não está aberta não, ó, fechadinha. Ó. Mas eu vou abrir ela agora do que o Espírito Santo me disse para lhe dizer, tá bom? Porque Deus usa assim. Tá certo? Eu vou lhe dizer, tá? Aí se você quiser abrir na sua aí, ou se você não tiver, escuta o que o seu irmão querido aqui vai lhe dizer. Tá bom? Através do Espírito Santo. Tá certo? Você vai pegar lá no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 5, tá certo? E você vai escutar isso aqui, ó. As bem-aventuranças. Você conhece? Vou ler para você, ó. Você tá aflita? Tá angustiada? Ó só. Primeiro, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sabe o que é isso? Deus vai lhe consolar. Nas suas noites de angústia do seu travesseiro, Deus vai lhe consolar. Eu estou lhe dizendo isso pelo Espírito Santo.
Eu não lhe estou prometendo aqui que Deus vai fazer um negócio tremendo na sua vida. Eu estou lhe dizendo que a Bíblia diz que Ele nos envia o Espírito Santo para nos consolar. E se você está chorando, se prepare, porque você vai ter consolo. Certo? Depois, eu quero dizer para a irmã querida: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegai, porque grande é o vosso galardão no céu. Certo? Certo? A Bíblia diz: está aflito, ore. Angústia, Deus tira a angústia. Hoje eu estava muito angustiado. Vou contar um testemunho aqui para edificar a sua fé, querida. Irmãos, os outros que estão na live, me perdoe, mas eu preciso falar isso, acredito que vai edificar os irmãos também. Minha querida, escute isso aqui. Escute isso aí. Escute isso aqui. Hoje, eu passei por uma aflição e uma angústia tremenda, uma tristeza tremenda. Um familiar meu me machucou muito. Eu estava para não fazer essa live, conversando com a irmã que está aqui presente, minha querida irmã Suênia, que já vai encerrar com louvor, que ela louva, ela canta, o ministério dela é esse. E é profeta também, e é expulsa cão também. Então, o que é que acontece? Eu passei por uma aflição tremenda, Valdinha. Mas Deus deu graça e eu estou aqui. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Vai chegar consolo para você. Essa angústia vai parar. Ela tem dia e hora marcada para parar. Quando, irmão? Não sei. Deus não está mandando eu lhe dizer a hora, senão eu dizia. Eu não sou hipócrita. Mas a angústia vai parar. Você vai ser consolada. E digo mais, para encerrar, para eu continuar aqui. Essa tristeza que você está tendo agora no coração e que é por causa de um familiar, glória, alguma coisa que aconteceu por aí ao redor, tá certo? Jesus está dizendo que vai transformar isso em experiência, eu não estou falando em chave de carro não, em experiência em dupla alegria. E para terminar eu digo, o choro dura uma noite, o velho versículo, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhã de manhã pode ser, mas pode ser depois de amanhã, pode ser. Eu sei de uma coisa, a sua angústia tem hora e dia para terminar, amém? Receba isso em nome de Jesus. Prosseguindo aqui, irmão, vamos voltar lá para a gente já tá encerrando, tá bom? Vamos lá. Mansuênia, pode entrar aí, viu? Se você estiver pronto aí. Abstém-se fosse toda a aparência do mal. Aí aqui, o que é que você vai ganhar fazendo essa listinha aqui? Vou dizer para vocês o que é que vocês vão ganhar cumprindo essa listinha aqui. 1 Tessalonicenses 5, 16 até o 24. 23 diz assim, ó. Depois que você cumprir tudo isso, orar sem cessar, dar graça a tudo, não instiga o espírito, não despreze as profecias, despreze as profetadas, examinar e tudo retendo bem, abstenha de toda a aparência do mal. O que é que vai acontecer? 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem pode dar um glória e um amém aí, pode dar, que Deus vai receber. Amém? Eu não estou escutando não, mas Deus está. Não quero que tu dê glória para mim não, eu quero que tu dê glória a Deus. Amém? Rita, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Persevere, minha irmã. Persevere.
Persevere. A palavra que Deus tem me dado agora para você é persevere. Eu li seu nome agora, nem estava olhando para os nomes. Persevere, porque você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Deus é contigo. Pronto, não preciso mais dizer nada. Deus é contigo. É o suficiente. É como ele disse a Paulo, Paulo, a minha graça lhe basta. Deus é contigo, minha querida irmã Rita. Amém? E 24, Suênia já vai louvar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tá certo? E o 25 eu que vou pedir para mim. E os irmãos, por favor, façam isso por mim. É tudo que eu quero. Paulo dizendo, no 25, ele disse, eu vou ler a Bíblia, viu? Vou ler a Bíblia. Não sei se dá para vocês lerem aqui. Eu não sei se dá, mas eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. A luz está atrapalhando. Mas eu vou ler para vocês. 25. Irmãos, orai por nós. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu quero que vocês orem por mim. Para eu continuar aqui na minha batalha, levando a palavra para vocês. O que é que vocês podem fazer para ajudar o irmão Robson? Eu sou novo aqui no TikTok. Quem quiser me segue no Instagram, eu estou há mais tempo, mais live eu só faço aqui. Certo? Irmão Robson Oficial, mesmo nome aqui, lá no Instagram, pode me seguir, às vezes coloca algumas coisas lá, referente à palavra de Deus. Lá tem alguns links importantes, para quem não sabe, eu sou escritor também, tem livros meus, se vocês quiserem adquirir, é de graça, porque de graça recebeste, de graça dai, certo? Então vocês podem lá, me seguem, e tem lá os links, através dos links, eu posso mandar uma mensagem que eu mando para vocês, o link, tá bom? Que vocês baixaram o download, pode ler no celular, no tablet, no computador, são e-books gratuitos, são 5, 6 e-books, certo? Livros, tem livro físico também, se você quiser comprar o físico, também tem o link do físico, mas tem, o físico paga, né, para produzir, mas o e-book ele é grátis, tá bom? Sim. Orai por nós. Curta, compartilhe. Amanhã, às 10 horas da noite, estaremos aqui em nome de Jesus, querendo Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Fiquem aí, não saiam, por favor, não saiam. Porque você vai escutar um louvor da parte de Deus agora. E depois que nós escutarmos esse louvor, eu vou estar dizendo mais uma palavra e nós vamos estar encerrando, tá bom? Suênia vai louvar um hino. Vamos escutar a nossa querida irmã. Vai lá, Suênia. A paz do Senhor, está escutando bem aí? Eu estou. Os irmãos estão escutando bem? Por favor, digitem aí. Vocês estão escutando? Fala aí, Suênia. Está escutando bem? Escutando bem, a paz do Senhor. Todo mundo dá um ok, se estiver tudo bem. Mário, Deus te abençoe, querido. Fique conosco, você vai escutar um louvor agora. Léo. Que bom que estamos aqui ao vivo com 1.200 cristãos que precisam da palavra de Deus. Vou deixar também um versículo aqui da parte do Senhor. Não estava no escrito, mas o Salmo 120 conhecido, verso 1. Na minha aflição, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Recebe, então, Valdinha! Eu adoro o hino da harpa, o Senhor colocou no meu coração. E fique aqui. Quem tiver desviado, afastado do caminho do Senhor, não for cristão, fique na live, por favor. Glória a Deus. Feche seus olhos aí, irmão, onde você está. Escuta esse louvor. Oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode excluir o que está a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante
Entregue sua vida a Cristo, deixa Ele Só controlar. então mais de ver Deixa Ele controlar a que sua o vida inteira. Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Glória. Seu imenso poder se virá socorrer. Glória. Quando tudo deixares no altar. Oh, glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Aleluia. Tudo deixares no altar. Oh, glória a Deus. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Oh, glória a Deus. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Que lindo, Posso né, cantar irmão? um amigo? Vai. Fique à vontade, irmãos. Se quiserem pedir oração, o Senhor vai falar muito ainda aqui. Francisca, Deus te abençoe. João Fidelis, Deus te abençoe. O seu amigo Glória a Jesus. Deus. Amém. Glória a Agradeço Deus. por tudo. Obrigado, querida amiga e irmã Suene, minha irmã do coração. Irmãos, para finalizar, já está tarde. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui. Amanhã, às 22 horas, vamos estar aqui novamente, viu, Manuel? Viu, Lucas? Nós estamos aqui às 22 horas, todos os dias úteis, né? Domingo eu não posso, porque estou na igreja, eu sou auxiliar de pastor, então eu tenho um compromisso na igreja, mas nós estamos aqui todos os dias, 22 horas, orem por mim, certo? E como eu sempre gosto, eu não sou pastor, não posso impetrar a bênção, mas aqui vai uma palavra, número 6, que é o modo de abençoar o povo de Deus. 24 diz, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Amanhã às 22 horas tem uma noite maravilhosa, um sono reparador, que amanhã tenha vigor,
fé, confiança em Deus e que tudo vai dar certo, porque Deus está olhando para nós e Deus é um Deus misericordioso, bom, amoroso, e ele não vai, ele sempre está pelejando por nós, até mesmo quando estamos dormindo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, orem por mim e até amanhã, querendo Deus. Até logo, pessoal.